Fala galera, campo elétrico uniforme. Eduardo, como é que eu faço para conseguir criar um campo elétrico chamado de uniforme? É necessário uma distribuição de carga que esteja uniformemente distribuída. E isso você alcança justamente numa placa plana próxima a outra placa também plana com cargas de sinais opostos, que é justamente o que nós chamamos de um campo elétrico de placas. Com uma pequena observação. É necessário que essas placas estejam extremamente próximas para que você possa considerar o campo elétrico entre elas realmente uniforme. Ok? Quando você vê na lousa o professor fazendo a questão para você na sala de aula, é porque a gente precisa de espaço para trabalhar. Eu vou colocar aqui dentro cargas e eu preciso de um espaço para que você possa ver essa imagem. Então a gente coloca uma figura com as placas bem distantes entre si. Mas quando o campo elétrico precisa ser realmente uniforme, essa condição é de que as placas estejam realmente muito próximas e que a carga esteja distribuída nas placas de maneira homogênea, uniforme, ok? Que é o que a gente chama de uma distribuição uniforme de carga, quando há uma densidade de carga. As placas precisam também ter a mesma densidade de carga, ainda tem esse detalhe. Densidade de carga, Eduardo? Essa densidade de carga aqui eu vou chamá-la de sigma, e ela é positiva. Essa densidade de carga aqui eu vou chamá-la de sigma também, e ela é negativa. As placas têm que ter a mesma densidade. Eduardo, o que é densidade de carga? Nesse caso aí, galera, ó, densidade de carga será a quantidade de carga por unidade de área. Por quê, Eduardo? Porque, enfim, a carga contida nessas placas está distribuída na superfície da placa. Então, aqui você já aprende uma outra grandeza física chamada densidade de carga. Essa densidade de carga é a quantidade de carga contida em cada placa dessa, distribuída pela área da placa, já que a carga está distribuída justamente nessa superfície, nessa área das placas. Mas enfim, Eduardo, como é que eu realmente consigo criar o tal do campo elétrico uniforme? Pegue duas placas que estejam carregadas com quantidades de cargas iguais em módulo, aproxime bastante essas placas, que você vai conseguir criar uma região entre elas com um campo elétrico aproximadamente uniforme. Como Faraday convencionou, esse campo ele se apresenta de que maneira para você? Ele tem uma convenção de direcionamento, lembra disso? O campo ele é apresentado de maneira que ele sai, as linhas de força desse campo elétrico, as linhas de ação desse campo elétrico, elas saem da placa positiva e entram na placa o quê? Negativa. Assim, eu posso dizer que todo o campo, ele obrigatoriamente sai de um portador de carga positivo e penetra em um portador de carga negativo. Eduardo, eu lembro que o meu professor na sala de aula falava de um tal do efeito de borda. O que é isso? Galera, nessa região um pouco mais próxima às bordas da placa, o campo elétrico ele não consegue ser realmente uniforme. Então, o que nós fazemos para mostrar a você que o campo ali perdeu a uniformidade? A linha ela sofre uma pequena curvatura, que é para que você perceba que a distância entre as duas linhas, quando você tem um ponto próximo à placa, é uma. Se você abordar um outro ponto já na região central entre as placas, essa distância entre as linhas ela aumentou. Como essa distância entre as linhas aumenta, isso significa dizer que naquela região o campo ficou um pouco mais fraco, de menor intensidade. Aí eu posso dizer que ele não é mais uniforme. Então o campo só é realmente mais uniforme nessa região mais central das placas. A essa perda de uniformidade, a gente chama de efeito de borda nas placas. E esse efeito de borda é justamente mostrado a você através de uma curvatura na linha. Show? Galera, uma outra coisa importante é o fato de você perceber o comportamento de partículas eletrizadas nessa região interna desse campo uniforme. Vamos lá. Se eu abandonar aqui uma partícula, uma carga de prova, que nós chamamos, eletrizada positivamente. Se eu abandonar aqui uma partícula, uma carga de prova eletrizada agora, eu quero que ela esteja eletrizada negativamente. Vai agir força nelas? Vai, galera, porque o campo ele está aí justamente para isso.
Campo é o agente físico capaz de produzir força elétrica em partícula eletrizada. Então, peraí. Olha a expressão de campo elétrico mais importante que você tem que ter na memória. Campo elétrico. Galera, qual é a definição de campo elétrico que nós vimos? Campo é, na verdade, o agente físico capaz de pegar uma partícula carregada e produzir nela o quê? Força elétrica. É isso mesmo. Então, essa carga, se ela for positiva, força e campo tem que ter o mesmo sentido. Essa carga, se ela for negativa, força e campo tem que ter sentidos opostos, porque mesma direção eles sempre terão. Como Eduardo, vamos lá, vamos ver como é que isso se aplica. Se você pegar uma carga positiva, uma carga de prova, por que ela é chamada assim, carga de prova? Ela é chamada assim porque ela prova que a teoria existe, que o campo é o agente físico capaz de produzir força. Então, quando eu introduzo uma carga aqui, que eu solto a carga, essa força que age nela, produzida pelo campo elétrico, a desloca. De maneira que, quando ela é positiva, a força que age nela age no sentido do campo elétrico. Ó. Então, perceba, o vetor força, nesse momento, ele age no próprio sentido do campo. A força, nesse momento, agindo no sentido do campo, isso aconteceu porque a carga chamada de carga de prova, ela é positiva. Se eu pegar uma carga negativa, a força também vai agir. Pois, enfim, olha para a definição de campo elétrico. Campo é o agente físico capaz de produzir força em partícula carregada. Então, a carga, nesse momento, quando eu introduzo no campo elétrico, a carga sofre a ação da força. E essa força é produzida pelo campo. Mas, dessa vez, a carga ela é o quê? Negativa. Como a carga é negativa, a força que surge, surge no sentido oposto ao campo elétrico. Eduardo, então você está querendo me dizer que para cargas negativas o movimento espontâneo para ela se mover em contrário ao campo elétrico? Isso mesmo. Eu não quero que você imagine o campo como sendo uma espécie de vento que desloca a partícula obrigatoriamente no sentido dele. Não, não faça isso. Campo é um agente físico capaz de produzir força elétrica. Quem desloca a partícula, na verdade, é a direção em que a força resultante se aplica, já que ela está partindo do repouso. Então, nesse momento, eu posso dizer que para partículas positivas, força e campo sempre terão o mesmo sentido. Para partículas negativas, forças e campo terão obrigatoriamente sentidos opostos. Basta essa força ser uma força de natureza elétrica. Então, de maneira espontânea, quando eu abandonar essa carga positiva, ela se moverá para o teu lado agora direito. Essa carga negativa, quando eu abandoná-la nesse momento, ela se moverá de maneira espontânea para o teu lado esquerdo. Então, galera, que isso se aplique. Campo é o agente físico capaz de produzir força elétrica em partícula carregada. Esse campo pode ser uniforme ou variado. Quando é que ele se apresenta de maneira uniforme para você? Através de duas placas paralelas entre si, carregadas igualmente, com uma distância muito pequena entre elas. Aí você consegue criar o tal do campo elétrico uniforme. Beleza?